seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conta Corrente. Hoje a gente vai falar de carnaval. Época para se divertir e para ganhar dinheiro também. Você vai conhecer algumas ideias lucrativas que têm feito a festa de muitos empreendedores. Dois deles estão aqui hoje no estúdio com a gente. A gente recebe o Carlos Eduardo Corione, do site Elo7, e o Fábio Frazão, do aplicativo blocosderrua.com. Sejam bem-vindos aqui ao Conta Corrente. Fábio, a tua ideia do blocosderrua.com é pegar esse boom aí do Carnaval de Rua de São Paulo, que é recente, e facilitar ali a vida das pessoas, dos foliões, né? Como é que você teve essa ideia e quanto tempo demorou para transformar isso em realidade? A ideia veio no Carnaval do ano passado, quando eu estava pulando o Carnaval de Rua, e um bloco não estava legal, e aí eu falei, putz, como é que eu vou saber para ir num próximo bloco? E eu tive a ideia de ter o aplicativo. E aí, em dezembro do ano passado, a gente falou, bom, vamos executar ela. E a gente começou a fazer toda a parte de desenvolvimento do aplicativo. Mas você já tinha experiência com o aplicativo? Já, trabalho há 14 anos no mercado. Eu tenho uma agência que chama Mexerica, que é uma consultoria de digital e conteúdo. Então, a gente uniu as duas coisas que a gente tem de expertise, o digital e o conteúdo. Então, a gente fez esse aplicativo em menos de um mês, contratou uma equipe de redação e começou a colocar todo o conteúdo no aplicativo. E a gente teve uma dificuldade muito grande, um pouquinho no começo, porque essa informação não estava disponível para todo mundo. Então a gente fez um processo muito de falar com todo mundo dos blocos e colocar então esse conteúdo. Mais de 400, né, hoje em São Paulo, né? Foi um trabalho ali intenso, né? Sem dúvida. São mais de 380 blocos e a gente tem mais de 600 eventos cadastrados, de pré, pós-carnaval e do carnaval. Porque não está tudo no site da prefeitura, né, de São Paulo? Não estão todos lá. E tem muito ensaio, tem muitas festas, então a ideia é que a gente consiga trazer tudo isso do carnaval. E você conseguiu rápido até, né? É uma adesão forte que a gente está vendo do aplicativo. Como é que foi atrair esse pessoal tão rápido? Foi um desafio, porque o que aconteceu? A gente lançou ele, foi o primeiro aplicativo a ser lançado, então para a gente queria fazer um produto bem rápido para colocar no mercado e começar a divulgar ele. E aí a gente teve uma sorte muito grande, talvez um mérito também. A gente foi escolhido na Apple, uma semana depois de lançado, como aplicativo do momento. E aí nessa hora todo mundo começou a fazer download. Então, que bacana. Foi uma surpresa muito boa que a gente teve nesse começo. E agora a gente também entrou na Google Play como seleção do carnaval. Então a gente agora aumentou cada dia mais o número de downloads. E afinal tem carnaval em São Paulo, viu? Para vocês que não sabem, tá bombando o carnaval aqui em São Paulo. Ano passado já foi fortíssimo. E tem muita gente que está empreendendo no carnaval. E eu queria que você contasse um pouco do site, do Elo7, porque é uma boa oportunidade para as pessoas, tem muita gente desempregada no Brasil, aproveitando para fazer ali um pequeno negócio e ganhar dinheiro no carnaval, né? Conta um pouquinho como é que funciona. Exatamente. O Elo7 é um site, é um marketplace, como a gente chama, que o objetivo é justamente dar um canal de venda para os artistas, os artesãos, os designers, os estilistas que produzem produtos customizados, personalizados e artesanais para vender diretamente para o consumidor final. E aí a gente tem um trabalho todo de orientá-los, né, a respeito de todas as datas comemorativas do ano. Então esse mesmo vendedor ele está vendendo agora produtos de carnaval. Depois, na época do Dia das Mães, ele está vendendo produto de Dia das Mães. Mas na época de carnaval, a gente tem um boom de vendas. A gente está preparando o pessoal, né, as fantasias, os adereços para ir lá nos bloquinhos. Então, o site ele oferece essa alternativa para quem tem o talento de produzir alguma coisa, de vender diretamente para o consumidor final. Pode ser tanto para o consumidor final quanto para uma loja, por exemplo? Pode ser. A grande maioria da venda é para o consumidor final, mas a gente tem alguns casos onde os vendedores vendem também para um varejo pequeno. E como é que você faz essa seleção? A gente tem uma equipe interna de curadoria, né? Então a gente está o tempo inteiro primeiro orientando os vendedores em relação às datas comemorativas, o que a gente vai fazer de marketing em cima dos produtos. Isso acontece mais ou menos uns 2 meses antes da data comemorativa, para que eles pesquisem, para que eles desenvolvam os produtos. Eles dão todo um suporte. Exatamente. Então, né? Qualquer um entra, abre a sua loja virtual. Não, vocês fazem todo um suporte e uma escolha de quem está preparado para participar. Exatamente. Então, por exemplo, hoje, se você entrar no site e procurar por produtos de carnaval, você vai encontrar 11 mil produtos. A gente selecionou para fazer as ações de marketing cerca de 10% disso. Então a gente tem nas ações 1.000 produtos, de mais ou menos 100 vendedores que foram selecionados. São produtos que estão com uma boa foto, de vendedores que têm uma boa reputação no site. Então a gente faz todo esse trabalho de garimpo, de curadoria em cima desse conteúdo. Que bacana. Eles vão contar um pouquinho mais da história deles aí. Vamos trazer um pouco mais
de experiências, porque a folia de muita gente vira oportunidade de negócio para muitos empreendedores. Vamos trazer, então, mais uma história de gente que fatura com carnaval na reportagem da Maíra Doniti. Vila Madalena, reduto da boemia paulistana, cheia de bares, de vida noturna. E no carnaval, de blocos. Só que o cenário nessa época é diferente. O povo lota a rua e muitos empresários preferem fechar as portas na folia. Não é o caso do Zeca. Baiano de Salvador, resolveu inventar no carnaval. Nós estamos acima do nível, né, da rua, e isso facilita a visibilidade. Foi o que a gente pensou, vamos inovar, vamos trazer essa ideia lá de Salvador, do camarote para a rua, e a gente trouxe essa ideia de ter o público aqui com conforto, com segurança, e não deixa de ver o carnaval, não é isso? Já a Fernanda sente a força do carnaval bem antes. As encomendas para os acessórios de cabeça que ela mesma faz começam em janeiro. São 2 meses que representam um aumento de 300% das vendas. E não são produtos baratos. Custam de 35 até mais de R$1.000. Durante o ano eu senti sim que a crise diminuiu o poder de consumo das nossas clientes, mas no carnaval é sempre uma época muito boa pra gente. O carnaval fez a Heloísa perder o emprego, mas foi por uma boa causa. Ela trabalhava no e-commerce e tinha também um site de venda de tiaras, de roupas bem coloridas, fantasias, acessórios, que ela mesma produzia. Quando chegou em janeiro, ela recebeu tanta encomenda que não pensou 2 vezes, largou o trabalho, não se arrepende não. E esse ano foi crescendo, a demanda foi aumentando e com o aumento dos bloquinhos do Carnaval de São Paulo, principalmente, as vendas aumentaram muito, as encomendas aumentaram muito e quando foi em janeiro eu ia voltar de férias, tive que escolher. Ou eu mantinha a loja para tocar em frente ou eu tinha que voltar a trabalhar. E eu escolhi a loja. O Zeca espera que o Carnaval torne o restaurante, que tem 6 meses, mais conhecido. Carnaval é igual caipirinha, né? Vamos fazer desse limão uma limonada. A loja da Fernanda já existe há mais tempo, 5 anos. O ateliê fica aberto o ano inteiro e tem venda pela internet também. Será que um dia ela vai conseguir viver só de carnaval? A gente já está praticamente trabalhando só para o verão e para o carnaval. É o que eu gosto de fazer, o que eu mais gosto, criar essas fantasias e adereçar as pessoas. A Heloísa está otimista. Aposta no crescimento dos blocos de rua e diz que vai atrás, acompanhando. Esse aumento dos bloquinhos de São Paulo e para o bloquinho fantasiado virou um acessório indispensável. Então, o gato se deu bem. Bom, tá aí, tem oportunidade para todo mundo. O que está na moda, então, agora? O que mais está saindo aí no carnaval? As camisetas com as frases, né? Isso é uma coisa que está todo ano, mas esse ano especificamente a gente vê o unicórnio tá bombando, então as tiaras de unicórnio, tá todo mundo... E é legal porque a gente ensina também, não só os vendedores, eles produzem e vendem, mas a gente tem um conteúdo também para comprador, se quiser produzir sua própria fantasia, a gente tem os famosos passo a passo. Então, unicórnio é uma coisa que está bastante forte, a parte de sereísmo, né, tudo relacionado a isso, zodíaco também está muito na moda. Então, a cada ano a gente faz uma pesquisa de tendência, os próprios vendedores têm um trabalho de investigação em torno dessas tendências e aí eles produzem essas coisas que estão realmente bombando. E qual que são os obstáculos que você diria para, digamos, botar o bloco na rua e depois manter essa ideia, principalmente no teu caso, que o dele se mantém em outras datas comemorativas, né? Como é que você pensou em termos de negócio? Sem dúvida. O carnaval em São Paulo está crescendo demais. Então, a estimativa são de 3 milhões de pessoas que vão participar esse ano. Mas eu acho que vai bater essa estimativa quando a gente viu 700 mil pessoas na Faria Lima no final de semana anterior ao carnaval. Então, a gente está entendendo que o carnaval é uma coisa que vai começar, principalmente essa cultura de blocos, vai ampliar durante o ano. E a nossa ideia é continuar esse aplicativo e continuar com iniciativas com os blocos de rua. Então, a gente entende que tem um mercado, inclusive já tem marcas que nos procuraram interessadas na continuidade desse projeto. Então, é o que a gente deve fazer ao longo do ano, para estar muito mais forte ainda no ano que vem. E como é que foi para realizar em termos de custo? Se você pudesse dividir um pouco para quem tem ideia de fazer um aplicativo, vocês fizeram com recursos próprios, tiveram que buscar investimento de fora, como é que funcionou? Foi tudo com recurso próprio, como a gente tem uma agência, consultoria, temos alguns colaboradores que já trabalharam, mas a gente precisou de reforço. A gente contratou uma equipe de redação com mais 3 pessoas, que ficaram colocando todos os conteúdos, criando matérias, que matérias também é uma coisa muito importante para o aplicativo, né? Porque não adianta só descrever o que é o bloco, o que ele faz,
como se ele é tradicional, se ele não é, matérias de interesse. Então a gente teve um investimento, foi um investimento muito baixo que a gente tem, porque a gente tinha muito recurso lá dentro. Foi Só de que a quanto gente investimento? foi mais ou menos R$15 mil para colocar isso, onde a gente entende que não só é um aplicativo que pode gerar negócio, mas também é muito importante para a própria consultoria, onde a gente acredita muito que o digital e o conteúdo eles têm que estar próximos, e é um projeto que a gente conseguiu fazer próprio, justamente até para vender a própria agência. Então é como se fosse um investimento de marketing usando o digital e o conteúdo, que é o que a gente acredita. E vocês ganham mais nisso porque o app é gratuito, né? O app é gratuito. Então o maior retorno seria em termos de marketing para vocês? Hoje sim, mas a gente acredita que esse projeto ao longo do ano vai trazer outras receitas. Então a gente está apostando muito mais nessas outras receitas e em outros aplicativos que a gente também desenvolveu, que também está numa plataforma similar de conteúdo. Ô Carlos, conta um pouquinho então da tua experiência, que você já tinha então experiência no mundo digital, e como é que você idealizou e realizou, teve que buscar investidor, conta um pouco da tua história. O Elo7 ele já está velhinho, né? A gente brinca, são 9 anos já, a gente desde 2008 que foi o lançamento do site, a gente tem investidores, né? A gente, ao longo do tempo, a gente já recebeu um investimento de $18 milhões. Mas começou já com investimentos de... Não, ele começou como uma startup bancada pelos próprios que lançaram o site. Eram né? quantas pessoas? São 2 pessoas. São 2 pessoas. Era um casal, era de Campinas, e aí eles venderam a operação para os investidores. E eu vim nessa época, isso faz mais ou menos uns 6 anos. E aí a gente levantou um pouco mais de dinheiro. E tua experiência já era nessa área? Eu trabalhava em mercado digital quase 5 anos antes disso. E então a gente, na verdade, a operação hoje, a gente tem a empresa com quase 150 pessoas trabalhando. E como eu falei, o objetivo maior do site é permitir que esses artistas consigam viver disso, né? Viver desse talento que eles têm. Eles pagam de que maneira? Eles pagam, não tem nenhum custo fixo de você ter a loja dentro do marketplace, né, que é como se fosse um shopping virtual. E sobre a venda, tem uma comissão de 12%. Né? A gente, o ano passado, movimentou R$450 milhões, foi o volume total de venda do site. Quando Houve a gente crescimento? A gente cresceu 50% em relação ao ano anterior. Impressionante, uma crise, numa né? crise. Isso tem a ver com a crise? Mais gente, por conta do desemprego, procurou vocês? Tem esse efeito. A gente fala que tem um efeito um pouco contracíclico nesse tipo de negócio nosso, porque sim, teve um aumento de número de vendedores que buscaram a gente como alternativa de um complemento de renda entre empregos. E é legal também porque tem gente que vem nesse cenário, mas acaba dando certo como empreendedor e acaba virando isso a fonte de renda principal da pessoa, eventualmente da família. O marido ou a esposa acaba abandonando o emprego para vir ajudar no negócio. Aconteceu muito isso, você viu bastante centenas, se não milhares de histórias como essa. Ah, que legal. Pois é, a gente vê muita gente na rua, nos blocos, caprichando nas fantasias, carnaval crescendo muito como oportunidade, né? A gente que quer caprichar nos acessórios, na maquiagem. Vamos trazer mais um exemplo de uma empreendedora que está ganhando com isso. A Le Petit nasceu tem 5 anos, de um desejo meu e dos meus sócios em resgatar uma brincadeira que fez parte das nossas infâncias, que são as tatuagens temporárias. E por mais que a gente tenha iniciado o nosso trabalho mirando no mercado infantil e tenha acertado por muitas vezes, a gente percebia uma forte aderência por parte dos adultos. A gente via que eles queriam fazer parte dessa brincadeira também. E aí, pensando estrategicamente em como a gente iria atingi-los, a gente entendeu que o carnaval podia ser uma ótima porta de entrada para isso. Então, há 4 anos a gente tem uma parceria com o Rio Etc., que é um canal de moda e comportamento aqui do Rio muito forte, onde a gente desenvolve coleções específicas para o carnaval, abordando temas e, enfim, levantando assuntos que estejam rolando na internet ou no mundo, desenvolvendo desenhos que tenham a ver com a própria temática do carnaval, e vem crescendo ao longo desses 4 anos. Então a gente cada vez mais incrementa nossas ações de marketing, de branding, de parcerias. A internet é um grande campo onde as pessoas dão suas opiniões, né? A gente entende que as tatuagens temporárias são uma ótima mídia para isso também. Através delas você consegue estampar na pele aquilo que você acredita ou deseja para o mundo. E a gente usa isso como uma ferramenta de divulgação das coisas que a gente acha importante, e a gente vem percebendo uma ótima aderência do público em relação a isso. Assim. Não tem nada mais visceral do que você estampar na sua pele aquilo que você acredita. Pois é, a gente vê aí que tem que estar sempre ligado no que é tendência. A Carlos estava falando um pouco disso agora há pouco, essa importância dos vendedores estarem ligados naquilo que as pessoas querem, né? Como é que vocês fazem
essa seleção? Como é que é o trabalho de vocês para estar sempre antenado no que está na moda, o que está em alta? Então, a gente tem uma equipe interna de marketing, né? A gente está lendo tendências tanto aqui do Brasil como de fora. A gente junta toda essa informação e uma vez por mês a gente manda para os vendedores exatamente quais são os pontos que a gente vai trabalhar, tanto do ponto de vista de sazonalidade, como agora a gente está trabalhando no Carnaval fortemente, depois entram outras datas comemorativas, mas a gente fala também do que está forte naquela época. Então, toda essa pesquisa editorial da nossa equipe de marketing. E como eu falei, os próprios vendedores também têm esse trabalho, né? O pessoal segue os blogs aqui de fora, então tem um trabalho meio em conjunto, como se fosse uma comunidade pesquisando e antenado para ver o que realmente está na boca do povo. E vocês se encontram em algum momento ou é tudo virtual? A maior parte da comunicação é virtual. A gente faz alguns encontros presenciais, né, na parte de treinamento, mas essa comunicação do que vai acontecer, das tendências, do que a gente está planejando, ela é toda feita de forma virtual. Até porque a gente tem hoje 75 mil vendedores no Brasil todo, muita gente, em 3.700 cidades do Brasil, né? Então, presencial é um pouco complicado. Então, a gente se alavanca muito na tecnologia para conseguir fazer essa comunicação fluida com os vendedores. E qual que é a tendência? Você que é especialista em blocos, vai muito em bloco, gosta de carnaval, que você falou que veio a partir da sua própria experiência. Então, o que é tendência? O que o povo está gostando hoje? A gente faz o produto, a gente gosta do produto e vivencia o produto, né? Então, a gente passou esse final de semana, eu fui em 2 blocos no sábado, 2 blocos no domingo, no final de semana passado. Sem obrigação. Sem obrigação nenhuma, só uma diversão mesmo. E realmente é bem interessante. Tudo que o Carlos falou, todo mundo de unicórnio, ainda tem muito da tiara com flores. E essa questão da tatuagem também, ela está vindo para ficar. Então são várias tatuagens diferentes, as pessoas colocam. Em alguns blocos que estavam distribuindo, era uma tendência muito grande de todo mundo pedir para o dono do bloco uma tatuagem. Realmente acho que é uma coisa que veio para ficar. E essa parte de fantasia acho que é uma das mais divertidas, né? Isso cresceu muito aqui em São Paulo, né? Como é que está em termos de organização dos blocos em São Paulo? Tem muito para melhorar ainda? Como é que você avalia isso? Eu acho que em termos de organização, eles fizeram uma coisa boa de conseguir separar bem, também tirar tudo só da zona de Pinheiros, que é uma zona muito... que as pessoas gostam de ir mais, levando o carnaval para a periferia. A organização do começo e do final está muito bom. Eu acho que ainda tem que melhorar um pouquinho a limpeza, mas eu acho que é uma coisa que ninguém esperava também tanta gente ao mesmo tempo. Então é uma coisa muito rápido, né? Sem dúvida. Então é uma coisa que tem a melhorar, mas eu acho que o Carnaval de São Paulo está indo muito bem. E esse povo todo que está entrando no Elo 7... como é que eles entram? Já preparados? Já são microempreendedores? São formalizados? Que tipo de apoio vocês dão nesse sentido? Na verdade, a maioria das pessoas que entram são mulheres. 90% dos vendedores são mulheres. Normalmente, são pessoas que trabalharam em mercado normal e que estão tentando fazer uma forma de negócio que ela tem um pouco mais de flexibilidade. Normalmente teve filho e aí ela quer ficar com um pouco mais de flexibilidade, não ter um trabalho tão tradicional. Obviamente tem também as pessoas, os artesãos que vêm de família e aquilo vem como tradição, mas tem muita gente nova, com formação, que já trabalhou como executivo e que optou para fazer isso. Então é legal porque tem um planejamento, ela vem com uma marca, já vem com um conceito, ela planeja ciclos, coleções. E quanto tempo demora para ser aprovado, digamos assim? A forma de montar a loja é muito rápida, né? E depois a gente tem um processo de curadoria que em mais ou menos um mês a loja ela passa por essa equipe que faz a curadoria e a gente das lojas que tem um potencial muito grande, que a gente vê que tem um produto que é diferenciado, a gente dá destaque para essa loja. Mas assim, a facilidade de você sair, vender é muito rápida porque realmente pelo aplicativo você consegue subir os produtos, subir as fotos. E como é que você chama atenção no meio dessa multidão de gente? Você tem que usar primeiro todos os canais, né? A gente faz mídia em todos os canais online. Quais são os principais para quem precisa aparecer hoje aí? Hoje, mídias, redes sociais, não tem como, né? A gente vê o Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, tem gente que usa os aplicativos de mensagem como forma de venda, né? A gente trabalha muito, esse é o papel que a gente faz, né? Então a gente faz toda uma divulgação paga nos sites de busca, nas redes sociais, em portais, esse tipo de coisa. A gente faz todo o trabalho de divulgação para que o vendedor seja descoberto ali naquele
naquele meio de... A gente tem muito vendedor e muito produto dentro do site. Essa questão de divulgação, rede social, você diria também que é hoje o principal canal para poder chamar a atenção do público? Sem dúvida. E a gente teve até um fenômeno que foi muito engraçado. A gente resolveu fazer um post para divulgar o aplicativo. Era uma coisa engraçada, que a gente usou o meme do John Travolta, né? Que é o John Travolta perdido. Então era ele perdido sem app, no deserto, e ele com o aplicativo feliz pulando o carnaval. Nossa surpresa foi a quantidade de compartilhamentos que a gente teve e os comentários. No dia seguinte a gente acordou e falou assim, temos 200 comentários. Nossa, será que aconteceu alguma coisa com o app? Não, eram as pessoas falando, nossa, que legal, lançou esse aplicativo e marcando os amigos. Então era o modelo mais positivo que a gente tinha. Então, boa parte desse crescimento veio através da viralidade da rede social e a gente também pode escutar muito, né? Usar ele para melhorar o produto. Então, algumas sugestões, algumas dicas, mas para viralizar e aumentar foi uma plataforma excelente para a gente. Muito bom, potencial incrível aí, rede social, né? A gente faz um intervalo rapidinho, na volta a gente vai continuar aqui a conversa com o Carlos e o Fábio sobre os desafios e oportunidades para quem quer ganhar dinheiro no carnaval. Não sai daí, o Conta Corrente volta rapidinho. Conta Corrente está de volta. A gente hoje está aqui falando sobre empreendedores que estão ganhando dinheiro no carnaval. Aqui com a gente estão o Carlos e o Fábio contando um pouco da experiência deles. A gente estava falando antes do intervalo sobre a importância de você hoje fazer uma boa divulgação nas redes sociais. E qual que é o segredo que você acha? Você contou um pouco de uma ideia que acabou viralizando e tem uma fórmula. Qual que você acha que é o segredo para você poder aumentar a sua escala? Eu acho que tem que ser criativo, tem que entender muito o seu público, entender muito o conteúdo que você vai engajar com esse público. Então, entender um pouquinho, principalmente do que eles falam, para depois você vir e criar a sua ideia. Então, a gente fez um post onde a gente falava, daqui a 15 dias vai começar uma chuva de cerveja, confete, glitter ou beijo. E aí, ou todas as alternativas acima. Aí tava todas as alternativas acima. E isso viralizou no WhatsApp. Ajudou muito a gente a gerar esse resultado que a gente teve de download. E é um pouquinho de entender o que as pessoas falam, né? Então a gente estudou muito o que as pessoas falavam sobre carnaval, o que eram coisas que eram comuns, e criamos uma comunicação que acabou impactando muito mais em conteúdo, em qualidade, do que até um valor em mídia. Então a gente entende que esse é o grande segredo para as marcas e para os aplicativos, para os serviços. É isso, Carlos, é a criatividade, né? Para a gente é fundamental. Bom, nossos vendedores são criativos por natureza, né? Então a gente também se vale muito disso. Eu acho que um componente importante é você justamente entender o seu público e ele se identificar com aquela mensagem criativa e querer compartilhar. Ele se apropria ele quer ser o primeiro que viu aquele meme ou aquela frase curiosa e quer compartilhar. A gente ontem fez um compartilhamento de uma frase de camiseta, uma coisa que é bem importante, né? As camisetas com as frases tradicionais, e onde tinha falando de uma mãe grávida, onde o bebê fala, eu também estou aqui pulando carnaval e tal. Então, você vê muita gente compartilhando e marcando as grávidas, as amigas grávidas, sobre aquele produto. Então, eu acho que uma amplitude você coloca uma coisa criativa, onde as pessoas se identificam e se apropriam de uma maneira super positiva, né, daquele conteúdo, e acaba viralizando, né? É muito Carlos, poderoso isso. Como é que é a entrega desses produtos para quem quer comprar camiseta? É uma coisa rápida? Vocês ajudam nessa questão da logística? Porque é um gargalo grande aí, né, para o pequeno empreendedor. Sim, né? O vendedor ele tem acesso a gente tem uma solução de logística para eles, né? Basicamente é um contrato que a gente faz com os Correios. Então, os Correios, a gente tem uma negociação conjunta e a gente oferece uma tarifa diferenciada para os vendedores fazerem a postagem. Tem vendedor que pode usar uma transportadora, enfim, se for na mesma cidade, às vezes eles entregam, usam um motoboy, uma entrega expressa. Então, a gente tem, na verdade, a parte toda de cálculo do frete, quando usa o serviço dos Correios, isso tudo está integrado dentro da ferramenta. Já está tudo integrado. E o pessoal está pedindo mais pelo computador ou o celular hoje está ganhando? Celular já passou o desktop. Hoje a gente tem 55% do nosso acesso já é via celular, tanto os aplicativos, né? A gente tem aplicativo nas duas lojas do Android e iOS, e também o próprio navegador do celular também é bem usado. Então,
Celular já dominou. Já dominou. Tá certo. E o Conta Corrente vai ficando por aqui. Agradeço a participação do Carlos e do Fábio hoje aqui no Conta Corrente. Obrigada pelos dois por terem vindo. Obrigada a você sempre pela companhia. Tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau.